Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo sobre o santuário. Eu espero que as ricas bênçãos do Senhor recaiam sobre você e sua família enquanto estudamos a Palavra de Deus. Existe um santuário no céu, local onde Deus é adorado e centro do seu governo. Esse santuário possuía funções litúrgicas, mas após o pecado, ele assumiu uma nova função, soteriológica. Nosso tema de hoje, o santuário terrestre. Você já se perguntou por que existe tanto sofrimento em nosso mundo? Por que inocentes sofrem? Por que tanta desigualdade, violência, doenças e morte? Nada disso existia no plano original de Deus. Ao criar Adão e Eva, Deus desejava que eles vivessem eternamente felizes em sua companhia. O Jardim do Éden foi preparado para que todas as suas necessidades fossem atendidas. Tudo estava perfeito, havia felicidade plena nesse novo planeta, mas algo aconteceu e mudou essa história. Antes que o homem pudesse ser integrado à família celestial, um teste deveria ser feito. O comer ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal deveria ser uma prova de obediência, fé e amor de nossos primeiros pais. O resultado você conhece. Eva comeu do fruto proibido, levou para Adão e este também comeu. O apóstolo Paulo ensina que Eva foi enganada por uma serpente cheia de astúcia. O livro do Apocalipse identifica essa serpente como Satanás, o grande inimigo de Deus, que profanou o santuário de Deus no céu e por isso foi expulso para a terra. Satanás era um exaltado anjo de Deus nas cortes celestiais. Um dia, de forma inexplicável e ilógica, o mal surgiu em seu coração. O profeta Ezequiel informa que Satanás era um ser perfeito, até que seu coração se encheu de iniquidade. Por isso ele foi expulso do céu. O profeta acrescenta então que Satanás estava no Éden, jardim de Deus, quando usou a serpente como um instrumento para enganar Eva. Assim, o nosso planeta foi contaminado pelo vírus do pecado. O pecado de nossos primeiros pais acarretou culpa e tristeza sobre o mundo. E se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus, a raça humana teria mergulhado em irremediável desespero. Mas Deus já tinha uma solução. Veja o que diz Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Um animal teve que morrer para que a sua pele cobrisse a nudez de Adão e Eva. O símbolo estava claro. Perdão e a erradicação final do pecado só poderiam ocorrer através da morte expiatória de Jesus, a quem o Pai enviaria como Salvador do mundo. É por isso que o Apocalipse 13, verso 8 declara que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus libertou o seu povo do Egito, o sistema de sacrifícios de animais passou a ser realizado em um santuário. O pecado afastou o homem de Deus, mas Deus não se afastou do homem. O seu desejo sempre foi de morar com ele. E para que isso acontecesse, deu a Moisés a seguinte ordem: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O tabernáculo foi construído de tal maneira
que podia ser desmontado e levado com os israelitas em todas as suas jornadas. Era pequeno, não tendo mais de 20 metros de comprimento e 6 de largura e altura. Contudo, sua estrutura era majestosa. A madeira empregada para a edificação era a acácia, menos sujeita a arruinar-se do que qualquer outra que podia se obter no Sinai. As paredes consistiam em tábuas verticais, colocadas em encaixes de prata e mantidas firmes por colunas e barras que as ligavam. E todas estavam cobertas de ouro, dando ao edifício a aparência de ouro maciço. O teto era formado de 4 jogos de cortinas, dispostas de tal maneira que proporcionassem proteção completa. O edifício era dividido em 2 compartimentos, chamados Santo e Santíssimo. Estavam separados por uma rica e linda cortina ou véu, suspensa em colunas chapeadas de ouro. Uma cortina semelhante fechava a entrada do primeiro compartimento. Ao entrar no santuário, você tinha esse espaço chamado de pátio ou átrio. Aqui era onde os pecadores em Israel tinham acesso. Você tinha no átrio ou pátio 2 móveis. O primeiro deles era esse altar de holocausto, também chamado de altar de sacrifícios. Quando o povo de Israel pecava, tinha que trazer a sua oferta, o seu animal, até esse local. E na presença de um sacerdote, colocava a sua mão sobre a cabeça da vítima, confessava o seu pecado e em seguida o animal deveria ser imolado. Esse animal era colocado sobre o altar de holocausto, onde o seu corpo deveria ser queimado. Parte do sangue era derramada na base do altar e parte do sangue, em alguns momentos, era levado para dentro da tenda da congregação. Um segundo móvel deste pátio ou átrio era chamado de a pia. Aqui nós tínhamos um local com água reservado para os sacerdotes. Antes que eles pudessem ministrar, seja entrando na tenda, seja ofertando os animais, eles deveriam lavar aqui as mãos e os pés antes de começar sua cerimônia de intercessão em favor dos pecadores. Vamos agora entrar na tenda da congregação e conhecer também os 2 compartimentos do tabernáculo. Quando se entrava no primeiro compartimento do santuário, também chamado de santo, à direita de quem entrava estava a mesa com os 12 pães, à esquerda você tinha um castiçal com 7 lâmpadas e mais à frente, diante do véu que separava o primeiro compartimento do segundo, você tinha o altar de incenso. Agora quero convidar você para nós conhecermos o segundo compartimento do santuário, o Santíssimo. Entrando além do véu, você tem o segundo compartimento, também chamado de Santo dos Santos ou Santíssimo. Nesse segundo compartimento, você tem apenas um móvel, a Arca da Aliança. Esta foi feita de madeira de acácia e completamente revestida de ouro. Dentro da arca estavam as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos, um pote de ouro com maná e a vara de Arão que floresceu. A arca simbolizava a presença de Deus. E entre os 2 querubins que haviam esculpidos aqui, você tinha o que nós chamamos de Shekinah, a luz da presença de Deus. Aqui Deus se manifestava e nós temos na arca um emblema, um símbolo da presença do próprio Deus que viera habitar com o seu povo. A construção do tabernáculo durou cerca de 6 meses. Com grande interesse, o povo de Israel juntou-se ao redor para ver a estrutura sagrada. E enquanto estavam a contemplar,
aquela cena com satisfação reverente, uma coluna de nuvem pairou sobre o santuário, descendo e envolvendo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Houve uma revelação da majestade divina e, com profunda emoção, o povo viu a indicação de que a obra de suas mãos fora aceita. Não houve ruidosas manifestações de regozijo, mas um temor solene repousava sobre todos. A sua alegria transbordou em lágrimas de regozijo e murmuraram em voz baixa fervorosas palavras de gratidão de que Deus houvesse condescendido em habitar com eles. Por séculos, Deus habitava nesta tenda móvel feita no deserto. Depois Salomão construiu um templo em Jerusalém. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor, reformado após o cativeiro babilônico e ampliado por Herodes. O tabernáculo e depois o templo eram o centro da religião de Israel. E através desses lugares sagrados, Deus habitava com seu povo. Compreendendo o plano original de Deus para que eu e você vivêssemos eternamente e felizes, você gostaria de conhecer mais a respeito desse assunto? Se esse é o seu desejo, eu quero orar com você agora. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque ainda que o nosso pecado nos tenha afastado de Ti, o Senhor nunca se afasta de nós. E muito obrigado porque o seu desejo sempre foi morar conosco, morar em nosso meio. Que hoje o nosso coração se abra e que o Senhor faça nele morada. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Em nosso próximo encontro, vamos conhecer mais a respeito do santuário, que era o Evangelho em símbolos. Até lá!